Mãe Carmen, todos nós temos um início na nossa vida, né? Nessa existência, sempre a gente começa, e sempre eu começo fazendo essa pergunta, porque eu entrevisto um médico, por exemplo, aqui. Eu entrevisto um dentista, já entrevistei uma delegada. Eu pergunto assim, como é que você começou, né? Porque tudo tem um início. No candomblé, porque eu sei que tudo que você fez e chegou onde chegou, chegou porque começou em algum lugar. Chegou porque começou em algum lugar e chegou porque começou por algum motivo. Sim. Não é? Não apareceu do nada. Mãe Carmen não surgiu do nada. Mãe Carmen tem uma história. Da onde surgiu o candomblé na sua vida? Boa noite a todos, né? E a todas também. Assim, o candomblé, para mim, Camolese, surgiu no momento, como nós falamos, surgiu pela dor, né? O candomblé veio para mim num momento muito difícil, né? Eu tinha apenas 19 anos, ia completar 19 anos de idade, né? Hoje eu já tenho 70, né? Faço 71 em junho. E eu tive um problema extremamente grave, espiritual, que se transformou, né? A espiritualidade levou para um problema de saúde, né? Eu fui me tratar no hospital. Eu fiquei 6 meses internada nesse hospital. Meu Deus, muito tempo. Eu havia acabado de casar, tive o meu primeiro filho, né? Porque ele nasceu, 6 meses depois eu tive que deixá-lo. Fiquei 6 meses internado. Quando eu saí, ele tinha 1 ano de idade, né? E o que aconteceu, Camolese? Quando eu estava internada nesse hospital, com o meu esposo, ia me visitar, os meus pais, um sofrimento total, o médico chamou os meus pais e falou, leva essa moça embora, porque ela não tem problema para mim cuidar. Olha, o médico. O médico. Ele falou, se ela ficar aqui, ela vai morrer. Leve ela embora, que o que ela precisa é se tratar espiritualmente. E foi uma coisa grave, porque um dia antes, eu estava no 3º andar, né, internado numa enfermaria no 3º andar, que era em Araraquara que eu estava, e apareceu um marinheiro na janela. Esse marinheiro ficou olhando para mim. Eu levei um choque, porque eu vi o marinheiro na janela. E eu comecei a gritar, tem um marinheiro na janela, tem um marinheiro na janela. E aí agravou ainda a minha situação, que os médicos falaram, a mulher, além de estar doente, está louca, né? Aí eles falaram, leva essa moça embora para se tratar espiritualmente. E foi quando eu saí e fui fazer o santo, fui raspar o santo. Alguém apresentou, então, o candomblé? Os meus pais estavam procurando. Nós tínhamos uma vizinha, que era uma senhora, conhecia nós desde pequeno, né? Nos conhecia pequenos. E meus pais foram conversar com ela, né? Porque o meu marido era da Cristã do Brasil. Meu marido não entendia o candomblé, nem a família dele. Sim. Era evangélico. E nem o marinheiro no 3º andar. Nem o marinheiro, era pior ainda. E aí, Camolese, meus pais foram. Quando eu cheguei, fui lá na Mãe de Santo, tudo. E aí comecei o início. Ela identificou que era espiritual quando a senhora foi na Mãe de Santo? Imediatamente. Ela viu o que era? Falou, pá, ela falou, pode parar. Eu tinha, na grande realidade, eu tinha uma magia muito negativa contra mim, que me causou o dano de saúde. Que causou o dano de saúde. Desde os 15 anos de idade, Camolese. Mas veja, né, Mãe Carmen, como Deus é maravilhoso. Sim. Porque foi graças a esse problema difícil, internação 6 meses não é fácil para ninguém. Passar no hospital sem problema nenhum 6 meses já não é bom, imagina com dor, com isso, com aquilo, com esse dano, com essa magia. Mas tudo isso acabou corroborando para algo maior e para algo melhor, que foi o seu despertar. Exatamente. E graças a esse despertar você está aqui hoje. Talvez se não tivesse passado por aquilo, não seria a Mãe Carmen, seria a Carmen. Que tá bom, mas ótimo. Não cumpriu talvez a missão, que seria maior. Então ficaria sempre uma frustração. Faltando alguma coisa, né? Então talvez no fundo foi bom o que fizeram para você. Não é mesmo? Vamos olhar pelo resultado que a gente tem. Foi bom o que fizeram.
Era ruim na teoria, mas na prática foi o que te despertou. Foi o que me trouxe a espiritualidade, né, Camolese? Foi o que te trouxe. Exatamente. E a partir dali, então, começou ali Não, eu já saí do hospital, né? Aí eu ainda fiz um tratamento em casa, mas acompanhado pelo tratamento médico, né? Então eu já comecei a me cuidar com o espiritual, né? E já comecei a me cuidar com o médico. Então daí para frente, o que aconteceu? A mãe, né, na época, a mãe Cleide de Oxum, ela achou que eu precisava de fazer o santo, né? Que foi um susto na minha família, porque ninguém era da religião, ninguém sabia como era? Não, não. E o esposo, na época, né, evangélico, né, da Cristã do Brasil, foi um susto, mas como era um problema muito grande que eles entendiam de saúde, era para mim me cuidar. Eu fui fazer o santo e aí eu entrei para o candomblé. Né? Mãe Carmen, quando a gente fala fazer o santo rapidamente, para a gente entender o que é fazer o santo para o candomblé e quanto tempo demora. Eu sei que é algo extremamente complexo, que daqui daria um livro, né? Um livro. Mas assim, rápidas palavras, o que é fazer o santo para as pessoas entenderem? Eu fui fazer o santo. O que é isso, fazer o santo no candomblé? Fazer o santo no candomblé é iniciar-se, né, fazer uma iniciação para o orixá, que nós já chegamos no mundo, já nascemos com aquele orixá. Ah, já nasce com aquele orixá? Já nasce com o Odu de nascimento, já nasce com o orixá definido. Então, para o candomblé, uma criança que ainda não saiu da maternidade, ela está na maternidade ainda, 2 dias de vida, ela já tem um orixá, que é o orixá dela, lá na maternidade? Essa criança já tem o orixá na barriga. Ah, na gravidez? Já na barriga da mãe. Quando a criança nasce, ela já é do orixá. Quando ela está na barriga da mãe, ela já tem o orixá. Ela já, no dia que ela vai nascer, já fica determinado o Odu, mas o orixá já é da barriga. A criança, quando nasce para nós, quando vem para o nascimento, ela já vem preparada. Então, nós já sabemos, através dos oráculos, se a criança tem problema, se não tem problema, qual é o orixá, como vai ser, como não vai ser, qual é o caminho dessa criança. Para nós podermos tratar já na barriga, né? Nós vamos tratar na barriga para a criança poder ter um caminho melhor, um futuro melhor. Quando a criança nasce, nós vamos iniciar a criança, porque a barriga já está preparada. A barriga, que é a mãe, né? Sim. Então, nós já vamos preparar a barriga. Aí a criança já nasce preparada e depois vai fazer a iniciação. Então, essa iniciação do que a senhora fala assim, de fazer o santo, e demora quanto tempo? Uma obrigação, ela demora no mínimo 21 dias de recolhimento, né? E nós gastamos 3 meses mais 21 dias de preparação para que fique completo essa iniciação. 3 meses a pessoa pode ficar, essa preparação pode ficar em casa, pode ficar no candomblé, em casa, mas já com alguns, vamos chamar, preceitos assim para fazer. Com todos os preceitos. Tem e algumas... carregam um quelê, carregam umas indumentárias, né? Carregam um tipo de roupa, não pode comer algumas coisas. Mas continua em casa ainda com a família. Nessa preparação. São os 3 meses que antecedem. Não, é depois. Ah, depois. Depois. E os 21 dias, fica em casa ou é 21 dias... Recluso. 21 dias recluso dentro da casa de axé, às vezes até mais, se é necessário, né? Mas 21 não volta para dormir em casa? Não. Não tem contato com família, não tem contato com pessoas externas, não entra comida de fora, a comida é preparada. Não posso pedir um delivery, nada. Não pode pedir um delivery. Fazer stories no Instagram, pode? Estou sendo iniciada aqui, estou no 15º dia. Não pode. Não pode, pai Carita. Não pode internet. É para quem gosta, né? Candomblé não é para qualquer um, não. É missão mesmo. Olha... É uma missão. Porque se não avisar, a pessoa faz, não faz? Assim, leva um celular, olha, estou aqui no 5º dia,
Estamos aqui, né, Marcelo? Estou aqui, olha, aqui. A senhora fez, então, os 21 dias. Os 21 dias de recolhimento. E né? aquilo que te fez internar, os 6 meses, aquele problema, melhorou com isso ou não? Eu não tinha o problema. Eu não era material, eu não era doente. Por isso que quando o médico, ele falou claramente as palavras dele. Essa moça, eu não tenho mais o que fazer para ela. Ela não tem problema nenhum. O que a medicina podia fazer? Não existia. Eles tentavam uma coisa, não resolvia. Tentava outra, não resolvia. Fazia exames. Eu tinha um problema, assim, que era chamado de uma doença como uma tuberculose. Sim. Mas eu não tinha. Tá. Os resultados não apareciam. Qualquer tipo de exame que eu fizesse não aparecia. Mas foi um diagnóstico como que eu tinha esse problema. E eu não tinha. Tá, tinha os efeitos, mas não tinha a causa daquilo ali. Exatamente. E o tratamento não acontecia. Não resolvia o tratamento. E depois, ali já saiu boa. Eu saí dali... Depois dos 21 dias já saiu... Eu não tinha nada, Camolese. Eu saí nesses 21 dias do hospital, fui para me recolher. Quando eu saí, eu não tinha exatamente nada. Mãe Carmen, a senhora percebeu que geralmente as religiões, sejam elas até evangélicas, as evangélicas, eu sou espírita, a senhora do candomblé, do catolicismo, a gente fala aquela coisa, veio por amor ou pela dor. Mas percebe que a maioria vem pela dor? Dificilmente alguém que nunca teve nada, que não conhece também a religião, está do nada falando, eu vou lá porque eu vou me dedicar, eu vou fazer. Geralmente é alguma coisa que incomoda, é alguma coisa que machuca, é alguma coisa que dói, que leva. E o objetivo da dor é levar. Depois que levou, cumpriu o objetivo. É um convite. Que você usa... É um chamado. Um chamado. A dor é um chamado nas religiões, né? Pode ver quantos vão pegar no mundo dos evangélicos, que foram as igrejas que estão sofrendo, estão angustiados, estão tristes, com depressão, com isso, com aquilo, no espiritismo, no candomblé, no catolicismo também. Dificilmente alguém que nunca entrou numa igreja abre a porta, eu nunca tive uma dor, nunca tive nada, estou muito feliz, alegre, vim aqui porque eu quero viver por Jesus. É muito raro isso. Esse processo ser um processo muito natural, né? O religioso, seja como você disse mesmo, em todas as religiões, em todas as etnias, é um chamado. Eu acredito que isso já vem do nascimento. Você já vem com aquilo escrito, já está marcado na tua vida o que você vai ser, o que você vai fazer. No meu conhecimento, nós escolhemos até a família que nós vamos chegar. Sim. Né? Porque você não tem amor a um ser estranho. Você tem amor à sua família. Então, quando chega dentro de você, né, aquele filho, você nasce dentro de uma família porque você escolheu aquela família. Você ama aquela família. Né? O Chico Xavier, Mãe Carmen, tem uma frase que diz muito simplesinho sobre isso. Assim, ele tinha umas tiradas, ele fala, em matéria de reencarnação, nunca ninguém erra o endereço. Para que mais perfeito que isso? Nunca ninguém erra o endereço. Tem o endereço certo. Tem a barriga certa, a mãe certa, os pais certos, as situações certas. Exatamente. E você sabe uma coisa assim, muito importante, que eu amo o Chico Xavier. Sim. Eu não conheci o Chico Xavier, mas eu conheci o filho dele. Sim. Né? Conversei, ficamos juntos uma vez. Né? E uma das coisas muito importantes, né, que eu me lembrei muito dele, assim, que eu conheci uma criança que eu tratei, Camolese. Essa criança, ele nasceu numa família que ele não escolheu. E ele não reconhecia aquela família. Como sendo a dele. Não reconhecia. Então, ele nasceu e ele falava assim, vocês não são minha família. Você não é minha mãe, você não é o meu pai. Eu quero a minha família. Ele tinha memória da família anterior. Tinha memória da família. E ele não lembrava dessa família que ele tinha. E eu lembrei muito de Chico Xavier, né? Porque eu falei, por que não levaram essa criança para Chico Xavier resolver? Você que gostou desse corte, deixa o seu like e faça o seu comentário.